Está começando mais uma edição do Debate Unibrasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade a serem debatidos por especialistas. Eu sou a Gabriela Sverzutti e hoje vamos falar sobre o uso de celulares em sala de aula. O acesso à comunicação e à tecnologia evoluíram muito. Essas transformações causaram mudanças profundas de uma geração para outra, sobretudo em relação ao uso de celulares. As crianças que são parte da geração Z nunca viram o mundo sem a presença de computadores, tablets e celulares. Por isso, para elas, o uso desses aparelhos em sala de aula é algo normal. Recentemente, na França, foi aprovada uma lei que proíbe o uso de celulares pelos alunos dentro da escola. Já no Brasil, um projeto de lei tem o mesmo propósito. O projeto de lei número 104/15 visa proibir o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, tablets, em sala de aula, tanto da educação básica como na educação superior de todo o país. O objetivo é preservar a essência do ambiente pedagógico, proibindo o uso de equipamentos que desviam a atenção do aluno. Neste cenário, o uso da tecnologia pode tanto contribuir para a motivação dos estudantes, como atrapalhar o desempenho de aprendizado. Por isso, hoje, contamos com a presença da pedagoga Ângela Cristina, especialista em tecnologia, comunicação e técnicas de ensino. Obrigada pela presença, Ângela. Contamos também com a presença da Daisy, que atua como advogada e é mãe do Juan, da Caterine e da Yasmin. Obrigada pela presença, Daisy. Um prazer estar aqui. Para começar um debate, vamos para a primeira pergunta. Gostaria de saber qual que é o posicionamento de vocês a respeito do uso de celular em sala de aula. Então, eu no princípio fui contra. Inclusive o Juan, que é o meu filho mais velho, que tem 17 anos, está terminando o ensino médio. Recentemente foi tirado o celular, ele estava utilizando o celular e tiraram, ele estuda num colégio de freiras e tiraram o celular. A diretora me chamou e disse: olha, mãe, você vai ter que vir aqui para pegar o celular, que nós não vamos devolver para ele. E ele ficou irritadíssimo, ficou muito bravo e ainda me culpou, porque ele estava me mandando uma mensagem no meio da aula e aí por isso que a professora tirou o celular dele. Então, eu penso assim, tem o lado positivo e o lado negativo. Aí nós vamos ter que fazer um equilíbrio para ver até que ponto mas é necessário, tem trabalhos que exigem, e hoje o mundo é virtual, né? Porém, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que fazer uma dosagem. Ângela, até que ponto você acredita que o uso do celular dentro da sala de aula é benéfico e é maléfico para o aluno? Não, ele é benéfico no sentido de que há várias possibilidades de uso, né? A gente pode experienciar algumas coisas com o celular que às vezes são complexas para os alunos, né? Para os estudantes compreenderem. E são vários os recursos, né? Hoje a gente tem a realidade aumentada, a gente tem a realidade virtual, a gente tem inúmeros aplicativos com vários temas, com várias questões que são motivadoras, que são benéficas, né, para os estudantes. Contudo, tem algumas coisas que realmente esse uso ele pode ser prejudicial, né? Os professores eles reclamam muito sobre a questão da desatenção, né? Porque às vezes os estudantes eles estão na aula, o celular vibra, toca, né? Se ele está conectado à internet a todo momento ele tem alguma notificação e isso acaba tirando a atenção, né, dos estudantes. E sem contar as outras questões que precisam ser trabalhadas com os estudantes para que eles compreendam e saibam utilizar de maneira correta, né, que é a questão da segurança, dessa exposição constante de fotos, de dados, de inúmeras coisas. A própria questão do consumo, né, que a todo momento ali em vídeo, em jogos. Então, tem o seu lado bom, né, porque ele vai possibilitar inúmeras possibilidades, experiências que talvez de outra forma não seriam possíveis, mas em contrapartida ele vai ter sim essa questão da desatenção, né, e também a própria questão de que, às vezes, como um passatempo, a aula não está interessante, né? E acaba entrando numa rede social. Isso. E aí a rede social, né, ou o jogo acaba sendo mais interessante que a própria aula. E daí nisso acaba se tornando maléfico para ele, né? Sim.
E Deise, você acredita que seu filho sabe usar, os seus filhos no caso, sabem usar o celular de uma forma benéfica para eles? Eu acredito que eles extrapolam. E é complicado para a gente estar policiando, né, isso a todo momento. Por exemplo, a Yasmin, ela tem 10 anos. E esses dias quebrou o celular dela. E eu fiquei bem feliz. Porque assim, estou dando 1000 desculpas para não comprar o novo. Porque ela é muito novinha ainda. E até então ela brincava mais. Nós moramos numa chácara, nós temos você conhece lá, nós temos uma área de lazer, piscina e tal. E eles acabam ficando todo o tempo no celular, né? E então, por exemplo, para ela eu estou deixando agora a Caterine de 15 anos, ela já, igual o Juan, se a gente não policiar, eles ficam o dia inteiro. Na hora do almoço, é regra lá em casa, celular fora da mesa, porque senão acaba acontecendo da gente estar almoçando e eles estarem conversando, se conectando. E a mais nova já leva o celular para a escola também? Não, no caso? A Yasmin ainda não, eu não permitia que levasse. Nós não permitimos, o pai dela e eu chegamos à conclusão que é muito cedo. A Caterine, ela, como é permitido na escola, né? Eu permiti, mas também a gente tem um acordo, que se acontecer como o Juan, perde o celular durante o período escolar, se acontecer de pegarem lá, né? Então ele ficou um tempo de castigo sem celular na escola. E você acredita que ele tendo perdido o direito de usar o celular na sala, que tenham recolhido, ele deu uma melhorada no uso? Ou... Deu uma pequena melhorada, porque ele ficou com medo, né? Ele levou uma suspensão e daí ele ficou com muito receio de ser expulso do colégio no último ano, no último trimestre, né? Então ele deu uma melhorada. E como que funciona nas escolas? Você que está inserida no ambiente pode dizer melhor como funciona? Os professores têm o costume de recolher ou vê e deixa quieto? Cada instituição ela age de uma forma. Né? Desde 2014 o Estado do Paraná já tem essa proibição de uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, né? E assim, a nossa realidade ela é bem diversa, né? Cada instituição acaba agindo de uma forma daquilo que acha que consegue fazer acordo, consegue fazer alguns combinados, né? E de modo geral os professores eles fazem essa orientação constante, né? De que não seja utilizado, de que ele vai ser utilizado só para uso pedagógico, né? E há situações em que precisa recorrer à família, né? Para fazer esse combinado mais incisivo, né? Porque só a escola às vezes realmente não vai conseguir dar conta, porque a escola vai orientar, vai conversar, vai tentar mediar o máximo que consegue ali, mas a intenção mesmo é que se faça essa consciência para que o estudante crie essa consciência de que aquilo ele tem as suas potencialidades, mas ele vai ter as suas fragilidades e vai atrapalhar inclusive a aprendizagem dele. E você acredita que, como a gente sabe, cada vez mais cedo as crianças estão tendo celular e tal, você acredita que essa educação é importante desde cedo? Sim. Porque antes, pelo menos na minha época, não era tão comum levar celular para a escola e isso foi aumentando conforme o tempo. E eu nunca tive uma orientação, tipo, em casa, não pode mexer no celular, tem que ter cuidados, porque isso não é comum da minha geração. Agora que aumentou mais. Mas você acredita que das gerações mais novas é importante que essa educação venha de casa? Também, sim. Até porque quem fornece o aparelho são os pais. Né? Então, é preciso que os pais, primeiramente, ao fornecer o aparelho, criem determinados limites. Né? Hoje a gente tem alguns aplicativos que, inclusive, eles bloqueiam o tempo de uso. Né? Usou por 1 hora, 1h30, 2 horas, né? Dá uma pausa. Então, o aparelho fica bloqueado, só desbloqueia com a senha, né? E a gente vem trabalhando com as crianças, na tentativa de trabalhar com as crianças pequenas, né? Ali entre 8, 9, 10 anos, né? Algumas dessas questões que também são negativas dessa tecnologia. A questão do tempo, né? Como eu disse, a questão das imagens, as questões das notícias falsas, daquilo que
não é conhecimento que tem na internet, são informações, né? O que a gente vai fazer com essa informação? Né? Como que a gente averigua se ela é verdadeira, se ela é falsa, se não é? Né? Então, a gente tem que trabalhar, porque como eu estava tentando dizer agora há pouco, né? A base nacional ela já vem trazendo essa competência que a gente precisa desenvolver, que é a competência da cultura digital. Né, que os alunos eles precisam compreender, eles precisam saber utilizar de forma crítica. Não é utilizar só pelo utilizar. Né? E ele se utilizar de forma crítica também vai pelo esse sentido do tempo. Né? De que eu preciso saber separar o momento que eu utilizo, onde eu utilizo, como eu utilizo, né? Para quem. E isso vai levando até as questões éticas, né? Daquilo que eu posto, daquilo que eu comento, de que forma com que eu comento, com que eu coloco. Se eu não estou desrespeitando ninguém. Então, é nesse sentido. E você tem alguma dica para as professoras referente ao caso de uso? O que elas podem fazer, como elas podem agir? Eu acho que em relação a essa questão de cuidado com o tempo de se policiar, eu acho que as escolas elas podem estar promovendo alguns projetos. Né, projetos em que os próprios alunos participem, que eles mesmos criem regras, eles consigam identificar aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico, aquilo que vai contribuir e aquilo que é o limite, aquilo que não faz bem para eles, inclusive. Então, a escola pode estar promovendo com os próprios alunos alguns projetos para identificar. E eu acho que até trabalhando, utilizando o celular para o ensino, mais pedagogicamente mesmo, talvez os professores consigam fazer esse equilíbrio de que, olha, você traz o celular para a escola, a gente faz a utilização dele nesse determinado momento, mas agora a gente vai fazer outra coisa. Né? Até porque, assim, a minha defesa em relação ao uso da tecnologia, de modo geral, não é que a gente vai utilizar a tecnologia na educação para tudo, vai virar um ambiente 100% tecnológico, muito pelo contrário. Ela é um suporte e tem determinadas coisas que vão ser mais diferenciadas que a gente vai poder fazer utilizando elas. Agora, a gente não vai ignorar as outras tecnologias, né? O quadro, o giz, o livro, né? As outras metodologias que também contribuem para o ensino-aprendizagem. E que tipo de atividade pode ser colocada para os alunos para unir a tecnologia com a educação? São várias as possibilidades, né? Hoje a gente tem vários aplicativos com várias temáticas sobre, né, vários conteúdos, né? Você pode explorar os espaços, você pode visitar lugares, você pode explorar o corpo humano, a realidade aumentada, né? Que é o uso da projeção com o objeto que ele reproduz, que pode ver determinados objetos, né, determinadas formas que a olho nu a gente às vezes não conseguiria observar. O próprio uso da internet, né, como uma forma de pesquisa, as redes sociais também de forma pedagógica, que elas podem ser usadas para compartilhar ideias. E hoje a gente tem várias plataformas online que contribuem para a organização das salas de aula, né? Um exemplo é o Google Classroom, onde o professor pode colocar os textos, os vídeos, e isso vai contribuir para que o ambiente de sala de aula ele não seja só o presencial, ele seja o virtual, né? E ele faça essa mescla de métodos com os alunos. Deise, e qual é a educação que você passa para sua filha menor referente ao uso de celulares? Então, tem que ter limite. Nós temos 2 netinhos, uma de 3 anos e outro de 5, que quando vieram passar as férias com a gente, também eles têm tablet, têm celulares, a gente colocou limites para eles. E para Yasmin, que é a nossa menor, que ela pode à tarde, até certo, umas 3, 4 horas, e aí ela tem que brincar, ela tem que fazer outras atividades, né? Ela faz as tarefas de casa e à noite ela pode também usar um pouco, mas aí a gente tem um limite também, porque senão vai ficar o dia todo e aí fica complicado. O debate está muito bom, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos, não sai daí!
Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil. Estamos de volta com o debate Unibrasil sobre o uso de celulares em sala de aula. Hoje contamos com a presença da pedagoga Ângela Cristina, especialista em tecnologia, comunicação e técnicas de ensino. Obrigada pela presença, Ângela. Contamos também com a doutora Daisy, que atua como advogada e é mãe do Juan, da Caterine e da Yasmin. Obrigada, Daisy. Imagina. Voltando às nossas perguntas, eu queria ver com você, Ângela, como os professores podem conscientizar os alunos a mexer no celular no horário certo, saber usar as informações para o bem deles. Então, os professores eles podem estar desenvolvendo projetos envolvendo os alunos, né? Fazendo algumas questões sobre o tempo que eles utilizam, né? Eles podem tabular o tempo que eles utilizam, o que eles utilizam, o que isso tem feito de bem para eles, o que isso tem atrapalhado, né? Como a família reage, né? Se há esse controle, né? Para que os próprios estudantes eles consigam perceber aquilo, até que ponto tem sido benéfico para eles e até que ponto não, né? Se durante a aula, quantas vezes você tenta acessar a rede social, quantas vezes você mexe no celular durante a aula, você consegue fazer você consegue você consegue prestar atenção no conteúdo, mesmo o teu celular estando ali a todo momento, você mexendo a todo momento. Então, a gente precisa fazer com que eles próprios comecem a se policiar, a compreender de que não dá para mexer a todo momento, de que precisa dar um tempo, porque senão a gente não vai fazer outra coisa, né? As atividades elas não vão render se a todo momento eu utilizar. E, em contrapartida, os momentos que os professores vão utilizar pedagogicamente, eles podem ir fazendo essa reflexão de que, olha, agora a gente está usando o celular para esta atividade, né? Olha como vocês estão se interessando, vocês estão fazendo e vocês estão envolvidos com aquilo que a gente está trabalhando nesse momento. Então, é preciso que seja trabalhado nesse sentido com eles, né? De que eles percebam até que ponto eu posso utilizar, até que ponto eu não está contribuindo ou está atrapalhando. E você, Daisy, como que você, como mãe, pode conscientizar os seus filhos a mexerem no horário certo? E você chegou a comentar que estipula horários e tal. Eles não ficam meio que, por que tem horário? Meio em negação? Estava comentando com a Ângela que recentemente a minha pequena Yasmin jogou uma almofada, aquelas brigas de irmãos normais, né? Jogou uma almofada no irmão e caiu e quebrou o celular dele, que era um celular bom, um iPhone e tal. E aí ele ficou sem celular. E eu propositadamente, né, disse que não vou comprar agora, né, e tô demorando, né, para comprar novamente um bom celular. E ele acabou pegando um celular velho e isso está fazendo com que ele use menos, com que ele se policie, porque assim, eles acordam e já pegam o celular, né? Eles vão para aula, os 3 vão pela manhã. Então eles acordam às 6h30 e a Yasmin não. A Yasmin quebrou o celular, não comprei ainda. Mas o Juan e a Caterine, os dois já pegam o celular. Lá no colégio deles, existe uma norma. Eles podem deixar o celular na mala quando precisar, tiver uma atividade, né? Uma atividade que os professores concordem usar o celular, eles utilizam. Senão tem que ficar desligado. Porque se acontecer deles pegarem, aí eles ficam sem o celular por um período.
Enfim, então a gente tenta fazer esse policiamento, né? De na mesa, na hora da refeição, ninguém utiliza o celular. Nós temos um momento em família, por exemplo, assistir um filme. A gente tenta não utilizar, sabe? Quando eu vejo, eles estão de novo com o celular na mão, né? Então, sabe que, como você mesmo disse, né? Antigamente, na minha época, por exemplo, não era assim, né? E então a gente tenta, nós mesmos pais estamos tentando encontrar um limite, um equilíbrio, mas não é fácil. Parece que vira um vício, né? Uma coisa que acaba, quando você vê, tá ali, né? E para os professores é esse sentido, né? De que precisa estar todo momento relembrando, orientando, fazendo negociações, né, para que não fique essa proibição, não pode de jeito nenhum, não vai pegar, mas não, agora você vai deixar, para que vá criando essa consciência, porque assim como, né, na família é difícil fazer isso, na escola também é, né, porque são autoridades diferentes, né, e aí na escola a gente vai fazer essa tentativa de conscientização, desse papel educativo mesmo. E que, olha, agora você vai deixar, a gente vai fazer os combinados, hoje a gente vai elaborar os combinados na nossa aula. O celular pode em qual momento? Hoje a gente vai utilizar para pesquisar determinada palavra. Hoje a gente vai usar o celular para utilizar determinado aplicativo. Hoje, vocês, na última aula a gente propôs determinada atividade, hoje a gente vai retomar utilizando a plataforma tal. Então, vai ser nessa negociação que os professores vão poder inserir, mas ao mesmo tempo fazer esse equilíbrio, de que em determinado tempo pode, mas em outros não. Você sabe que lá em casa a gente tem uma norma, quando estamos conversando, quem usar o celular é porque não tem interesse na conversa, né? Porque geralmente quando a coisa não está boa, você já pega o celular para se entreter. Então a gente tenta não permitir, né? Nós estamos conversando, pai, nós 5, ninguém pega o celular, né? Vamos dizer assim, é uma educação também que nós, inclusive, temos que nos dar. Sim. Porque nós também, eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro rede social, adoro Instagram, adoro Facebook, eu faço palestras, eu participo da Ordem dos Advogados, lá da minha subseção, eu sou bastante ativa, eu sempre posto muitas fotos, então eu tenho que ter meus momentos também de largar o celular, então tem que começar por nós, né, os pais, e ter o nosso momento mesmo, que é importante a gente também ter esse pessoalmente, né, porque senão a gente só virtual é bem complicado, né. E na sua casa tem uma rotina de horários? Cada um pode seguir um horário diferente, ou mesmo com a diferença de idade, eles têm um horário X para mexer e é isso? Na verdade, assim, como eles têm horário, por exemplo, eles vão para a escola e voltam após o almoço. O Juan, ele fica na escola à tarde, porque ele está fazendo preparatório para o vestibular. Então, a gente sabe que lá eles não permitem muito, né? Lá é mais complicadinho. Mas em casa, por exemplo, almoça, na hora do almoço ninguém usa o celular. Aí depois, à tarde, tem horário para fazer as tarefas, para estudar. E depois eles podem usar um pouco, né? E aí, à noite, no máximo 9h30, no máximo 10 horas, tem que desligar o celular. E já aconteceu da gente ir para a cama e depois escutar que eles estão conversando e vamos lá, desligamos, pegamos o celular, trazemos para o quarto. Tinha uma época que nós deixávamos os 3 celulares no nosso quarto, que ninguém podia pegar, porque senão já chegou da gente ver a nossa filha do meio, a Caterine, ficava de madrugada até 3, 4 horas da manhã. Acho que uma vez que a gente acordou, ela estava falando no celular. Então tem que ter realmente um limite, né? Porque eles extrapolam. Adolescente, então, né? Não conhece o limite. Não querem limites. E, Ângela, nas escolas, você tem percebido o aumento de alunos usando o celular ou é meio que continua igual? Eles têm cada vez mais cedo, né? Eles estão ganhando os celulares, né? A gente percebe que às vezes o celular ele vem até como um brinquedo,
né? As crianças menores estão tendo. E tem aumentado, sim, né? Por isso que essa tentativa de diálogo com a família, essa tentativa de diálogo com a própria tecnologia, né? Como eu disse, ela não é ruim no seu todo, né? Ela tem as suas partes boas, mas a gente precisa fazer esse equilíbrio. As crianças, elas têm utilizado mais, elas têm ganhado ganham cada vez mais cedo os celulares, né? Como presente, como um brinquedo, né? Porque o celular, ele tem várias utilidades. Ele tem o jogo, ele tem a câmera, ele tem a foto, ele tem as redes sociais, ele tem a internet. Então, são várias funcionalidades num aparelho só, né? Então, cada vez mais cedo as crianças, elas têm acesso cada vez mais cedo, né? Eu fiz uma pesquisa com bebês sobre o uso dos aplicativos. Eles reconheciam alguns aplicativos. Então, eu falava, né, com eles: olha, vamos assistir desenho? E aí eles clicavam no YouTube, com um ano e meio. Então, eles já têm essa convivência desde muito cedo, né? E tão cedo, assim, ele está sendo prejudicial. A gente está criando algumas crianças que estão ficando com uma certa dependência, né? Porque a gente precisa desse limite. A gente precisa fazer as escolas precisam fazer esse diálogo com a família, para que a família coloque o limite lá desde pequeno, porque desde pequeno ele não vai ter o seu aparelho, mas mais, né, 7, 8 anos, a gente já está percebendo que as crianças estão ganhando seus primeiros celulares. Então, eles precisam começar essa compreensão desde cedo, né? Porque senão a gente vai começar a criar, a desenvolver os jovens dependentes, que eles não conseguem parar realmente, né? E daí, de que forma com que a gente lida com crianças que não conseguem um segundo ficar sem, né? Que ficam ansiosas, que não dormem porque querem ficar até tarde mexendo. Eu fiz uma experiência nós fazemos leitura, que eu penso que é muito importante a redação, né? Para escrever bem, para dicção, para falar bem. E a gente fez, aí eu faço uma leitura com todos em casa, e eles dizem: mas não dá para pegar o celular e fazer a leitura no celular? Eu falei: não, tem que ser um livro é bom, né? É cultura. Lá em Buenos Aires a gente vai numa biblioteca, lá o pessoal tá lendo numa madrugada, aqui no Brasil não tem essa cultura. Então nós pais temos que incentivar, né, esses momentos diferenciados, não só online, né? E para finalizar, Ângela, você tem alguma dica para os pais, para que eles eduquem os filhos impondo horários? Igual eu disse, né? Hoje a gente tem alguns aplicativos que eles bloqueiam o celular por determinado tempo, né? Assim como a lei, não é algo que vai dar certo se for feito, né? Porque assim como a lei, não é porque ela existe que ela vai ser cumprida, né? A gente precisa criar a cultura de respeitá-la, de segui-la. E a mesma coisa com o uso do celular. A gente precisa criar essa consciência nas crianças. A gente precisa que eles compreendam até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso. Então, a gente precisa manter esse diálogo. As escolas precisam manter o diálogo com a família precisa se policiar, né, os adultos, inclusive, para que eles possam também cobrar isso das crianças, né, colocar determinados limites em relação ao tempo, precisam sim acompanhar o que eles têm acessado, porque às vezes a família não sabe o que as crianças têm acessado, né? E precisam fazer esse equilíbrio mesmo, daquilo que é útil, daquilo que vai trazer benefícios e aquilo que não, né? Que vai trazer aquilo que vai trazer algum malefício mesmo. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E o nosso debate Unibrasil fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa e não esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais. Também acesse nosso site tvcampusunibrasil.com.br. Muito obrigada!